Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo aqui. Alexandre Mendes, amigo policial. Vamos ler a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Em meio a toda essa situação que nós estamos, a leitura da palavra pode nos dar paz, tranquilidade, e é isso que nós precisamos. As muitas discípulas de Jesus, Lucas capítulo 8. Não muito tempo depois disso, ele passou pelas cidades e aldeias da Galiléia para anunciar a vinda do reino de Deus e levava consigo os seus 12 discípulos. Iam também algumas mulheres que ele havia curado, ou de quem havia expulsado espíritos malignos. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador do rei Herodes, e que estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos. Susana e muitas outras que contribuíam com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então a gente vê aqui uma alusão clara de como Jesus se sustentava, né? De contribuições de pessoas que estavam ali ao lado dele. A parábola do semeador, versículo 4. Um dia ele contou uma parábola para uma grande multidão que queria ouvi-lo, enquanto muitos outros ainda estavam vindo de outras cidades. Abre aspas, versículo 5. Um lavrador saiu ao campo para semear. Quando lançava as sementes no solo, algumas caíram à beira do caminho e eram pisadas. As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo raso, com pedra por baixo. Estas começaram a crescer, mas logo murcharam e morreram por falta de umidade. Versículo 7. Outras caíram entre os espinhos, que sufocaram todas elas enquanto cresciam juntos. Versículo 8. Ainda outras caíram em terra boa, essas cresceram e deram boa colheita, de 100 por 1. Ao terminar disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus dá essa parábola, né? Ele primeiro lança a palavra e diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas você vai ver que ele explica depois a parábola para os seus discípulos. Jesus explica a parábola. Vamos lá, versículo 9. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E Jesus respondeu, abre aspas, Deus lhes deixou saber os mistérios do seu reino. Porém a este povo falo por meio de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Abre aspas. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O caminho duro, onde caíram algumas sementes, representa os corações duros daqueles que ouvem as palavras de Deus, mas o diabo logo vem e rouba as palavras do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Versículo 13. As sementes que caíram sobre as pedras representam aqueles que têm prazer em ouvir a palavra, mas não têm raiz. Eles creem por algum tempo, mas quando sopram os ventos fortes da provação, perdem o interesse. As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas são sufocados pela preocupação, pelas riquezas, responsabilidades e prazeres da vida. Assim, eles nunca amadurecem. Mas a terra boa representa as pessoas que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus e as retêm e dão fruto com perseverança. Então, você vê Jesus explicando, né, a parábola para os seus discípulos. Opa, voltando, desculpe. Tá, a gente estava no versículo 15. Isso. Agora, versículo 16. A parábola da luz manifesta. Versículo 16. Ainda Jesus falando. Quem alguma vez já ouviu alguém acender uma lamparina e logo colocá-la debaixo de uma cama para que não brilhe? Na verdade, as lamparinas são colocadas em um lugar próprio onde todos os que entram
possam ver a luz. Isso mostra a verdade de que não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser descoberto e trazido à luz. Versículo 18. Portanto, tomem cuidado na maneira como ouvem. A qualquer um que tiver, lhe será dado mais. Qualquer que não tiver, até o que ele pensa que tem, será tirado dele. Os fiéis formam a família de Jesus. Interessante, né, que nessa passagem, né, o Senhor manda ter cuidado. Toma cuidado, né? Toma cuidado. Não há nada oculto que não seja revelado, né? O versículo 17. É muito importante, né, a questão dos pecados ocultos, né? Daquilo que nós alimentamos, né? Alguém falava, se você alimenta um cachorro e dá ali para ele toda a condição, alimento, água na hora certa, ele vai crescer, vai ficar forte. E se você não alimentar, a mesma coisa, ele vai ficar fraco, vai adoecer, pode até morrer. Então, como nós estamos, né, a nos alimentando, né? Do que é que nós estamos nos alimentando? Os fiéis formam a família de Jesus, versículo 19. Certa vez, aqui você vê que passou um tempo, né? Certa vez, quando a mãe e os irmãos de Jesus vieram vê-lo, não podiam entrar na casa onde ele estava, ensinando por causa da multidão. Então alguém lhe disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Mas Jesus disse, abre aspas, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as praticam. Fecha aspas. Nesse ensino aqui, muitas pessoas usam ele para aumentar a importância da prática da palavra. Mas também há pessoas que usam esse texto para causar o quê? Para causar um impacto sobre a presença da mãe de Jesus e o fato de, nessa oportunidade, Jesus, entre aspas aqui, parece ter desobedecido ou ter deixado a mãe e os irmãos dele esperando. Sem nenhum extremismo, o fato é, nada do que o Senhor fazia e dizia era à toa, mas ele aproveitou para dizer, olha, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as praticam. E isso não quer dizer que Jesus estava falando ali que Maria e seus irmãos eram não cumpridores da palavra. Aqui também nesse texto, pessoal, é importante você entender tudo que a gente vai lendo. Claro que você não vai, veja o vídeo novamente, volte, pause, pegue sua Bíblia, leia, acompanhe, tá bom? Mas nesse texto aqui, há uma forte evidência teológica, né, que as pessoas que estudam, os estudiosos, dizem. Quando ele estava falando da família, é a família mesmo. Aí, o dogma da virgindade de Maria após o nascimento de Jesus cai por terra. Ou seja, segundo esse texto, Maria teve outros filhos. Então, aqui esse texto, Jesus não está se referindo a irmãos na irmandade da fé, mas a irmãos físicos, né? E Lucas faz questão de dizer que alguém disse, né? Alguém disse, olha, sua mãe e seus irmãos. Não é Lucas que está dizendo. Lucas está narrando o que alguém disse. Lucas está dizendo, olha, alguém então disse, Senhor, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E aí ele diz, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Mas isso não quer dizer que essa palavra irmão seja irmão de fé, mas sim irmãos sanguíneos. Alexandre, então quer dizer que você está defendendo que Maria teve filhos depois que Jesus nasceu? Sim, para mim não tem nenhum problema aceitar isso, porque a Bíblia fala dessa forma. Mas, como há um dogma
sobre essa questão, há pessoas que vão defender que não, que Maria não teve outros filhos depois do nascimento de Jesus, o que não parece ser a melhor interpretação. Versículo 22. Certo dia, quando Jesus e os discípulos estavam num barco, ele quis que atravessassem para o outro lado do lago. Durante a travessia, deitou-se para dormir, e enquanto estava dormindo, o vento começou a aumentar. Levantou-se uma grande tempestade que estava enchendo o barco, e eles corriam sério perigo. Versículo 24. Os discípulos foram depressa e o despertaram. Abre aspas. Mestre, estamos naufragando. Fecha aspas. Gritavam eles, né? Os discípulos gritavam isso. Então ele se levantou e repreendeu a tempestade, e o vento e as ondas acalmaram-se, ficando tudo tranquilo. Versículo 25. Aí ele lhes perguntou. Então Jesus pergunta aos discípulos, abre aspas, onde está a sua fé? Eles ficaram cheios de espanto e admirados e diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Então, olha que interessante, né? Jesus, ele está... será que ele não sabe? Ele era Deus, ele é Deus, ele não sabia? Ele não sabia o que estava acontecendo? Sabia. E a pergunta ou a fala dele é, onde está a sua fé? Queridos, muitas vezes em meio às tempestades é que a nossa fé é provada, né? Tem até um hino, né? Tem um hino que fala, né? Sobre a fé que é provada, né? Interessante demais. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não vão, né? Então, assim, a fé, ela é provada no momento que você precisa de fé. É no momento de extrema necessidade. Muito interessante esse texto. A libertação de um endemoniado, versículo 26. Nisso, chegaram ao outro lado do lago, para a região dos Gadarenos, em frente à Galileia. Quando Jesus estava saindo do barco, um homem da cidade de Gadara veio-lhe ao encontro. Estava endemoniado havia muito tempo, sem casa, sem roupa, vivia no cemitério, entre os sepulcros. Versículo 28. Logo que viu Jesus, deu um grito, caiu aos seus pés e disse em alta voz, abre aspas, que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por favor, eu suplico, não me atormente. Versículo 29. Pois Jesus já havia ordenado ao demônio que saísse dele. Este muitas vezes havia dominado o homem, de tal modo que, mesmo quando preso com correntes nos pés e nas mãos, aos cuidados de guardas, logo arrebentava tudo e corria para o deserto, inteiramente dominado pelo demônio. Versículo 30. Qual é o teu nome? Perguntou Jesus. Abre aspas, Legião, respondeu ele, porque o homem estava dominado por muitos demônios. Versículo 31. Imploraram para que não os mandasse para o abismo. Versículo 32. Ali perto havia uma grande manada de porcos comendo na encosta da colina, e os demônios rogavam-lhe que os deixasse entrar nos porcos, e Jesus lhes deu permissão. Então os demônios deixaram o homem e entraram nos porcos, e imediatamente se jogaram por um despenhadeiro abaixo, em direção ao lago, onde todos se afogaram. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade próxima, espalhando a notícia enquanto corriam pelo campo. Então você vê aqui, né, uma demonstração muito clara de autoridade que o Filho do Deus Altíssimo demonstrou, né? Ele liberta aquele homem que estava sujeito a uma prisão que há muito tempo o atormentava. Um homem geraseno se torna discípulo. Versículo 35. Logo uma multidão saiu para ver com os próprios olhos o que havia acontecido e viram o homem que tinha estado endemoniado sentado calmamente aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. A multidão toda
ficou com medo. Então, aqueles que haviam visto isso acontecer contavam como o homem possesso de demônio tinha sido libertado. E todo mundo pediu a Jesus que fosse embora e os deixasse em paz, pois uma onda de grande medo tinha tomado conta deles. Então ele voltou ao barco e partiu, atravessando logo outra vez o lago. Olha que interessante, o homem é liberto, as pessoas veem ele curado, livre, e aí as pessoas pedem, sai da nossa terra, por favor, vai embora de perto de nós. E muitas vezes é assim na vida de algumas pessoas, elas são libertas, mas pedem ao Senhor, se afasta da minha vida, pedem ao Deus Altíssimo, saia da minha vida, mas você foi liberto por ele, e agora quer distância dele. Versículo 38, o homem que tinha estado possesso de demônio pediu para ir também, mas Jesus não deixou. Olha que legal, versículo 39, Jesus diz para o homem, né? Volte para sua família, disse-lhe ele, e conte-lhes que coisas maravilhosas Deus fez a você. Então o homem foi pela cidade inteira, contando a todos o que Jesus havia feito por ele. Então ele agora estava dando o seu próprio testemunho de libertação. A súplica do dirigente da sinagoga, versículo 40. No outro lado do lago, o povo recebeu Jesus de braços abertos, pois os estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, dirigente de uma sinagoga judaica, veio e caiu aos pés de Jesus, pedindo-lhe que fosse à sua casa com ele, porque estava à morte sua única filha, uma menina de 12 anos. Jesus foi com ele, abrindo o caminho no meio da multidão que o comprimia. Então aqui Lucas faz o retrato da situação. Jesus chega ao outro lado do lago, é esperado pelas pessoas que estavam ali aguardando ansiosamente ele, e uma grande multidão estava, e ali um homem pede, olha, minha filha, eu preciso que você vá ver a minha filha. E Lucas ressalta a questão da multidão. Versículo 43, né? A cura de uma mulher no caminho. Enquanto eles iam, veio uma mulher que queria ser curada, porque sofria de uma hemorragia havia 12 anos, embora tivesse gasto com médicos tudo o que tinha, ela não tinha sido curada. Ela veio por trás e tocou na borda do seu manto, e no mesmo instante a hemorragia parou. Glórias ao Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Quem tocou-me? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse, mestre, são tantos os que se juntam em torno do Senhor. Mas Jesus lhes disse, alguém tocou em mim porque eu senti que saiu poder de mim. Quando a mulher percebeu que Jesus já sabia, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele, diante de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como tinha sido curada na hora. Versículo 48. Filha, disse-lhe Jesus, a sua fé curou você. Vá em paz. Cara, é interessante, né? Senhor, me cura, e o Senhor cura, e a mulher fica com medo, né, de revelar por que ela tinha tocado. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, eu não sei você, mas assim, é interessante. O Senhor sabe, assim, é como se o Senhor estivesse nos dizendo, eu não controlo, eu não tenho poder. Olha, preste atenção à minha fala para você não distorcer ela, tá bom? É como se o Senhor estivesse dizendo para nós, eu não impeço, vou retocar a minha fala, eu não impeço e não controlo o poder de cura que há em mim para curar. Porque ele está passando. Muitas pessoas, era natural Pedro falar o que Pedro falou. Mas, Senhor, muitas pessoas estão te cercando, estão te empurrando. Tem uma multidão aqui. Alguém me tocou porque saiu de mim. Olha aí, ó. Versículo 46. Alguém tocou em mim porque eu senti que saiu poder de mim. Cara, é inexplicável. É inexplicável. É poderoso. É o Senhor. Eterno Deus, Senhor dos exércitos, o único, poderoso de Jacó, Deus todo-poderoso, Jesus Cristo, o justo, está aí. Versículo 49.
Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse a Jairo, abre aspas, a sua filha morreu, não adianta incomodar o mestre agora, fecha aspas. Porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, disse a Jairo, abre aspas, não tenha medo, apenas confie em mim e ela será curada. Glória a Deus! A morte é uma doença. O Senhor foi lá e curou a doença chamada morte. Ela vai ser curada. O homem chega e diz, olha, tua filha morreu, não precisa mais atormentar o mestre. Aí Jesus fala, ó, confia em mim. Confia em mim. Ele chamou a responsabilidade para ele. E aí eu e você, quando é que nós temos essa autoridade de dizer confia em mim? Confia em mim, a palavra que eu disse vai se cumprir e o Senhor Todo-Poderoso vai ser glorificado nessa situação. Paulo disse isso, lembra que lá no naufrágio, ele vai para o capitão do navio e fala, olha, o Senhor me deu, todas as almas que estão aqui, não vai morrer ninguém, agora faça o que eu estou lhe falando. O capitão do navio não faz, desobedece Paulo, o navio se perde e a palavra que Paulo deu se cumpre, não morre ninguém. Amados, é autoridade. E quando a gente está debaixo dessa autoridade, ela toma conta de você. Glória a Deus. Vamos lá então. Versículo 51. Quando eles chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou entrar ninguém no quarto, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Existe até um livro, não sei se eu me lembro agora o nome do livro, que fala sobre essa tríade, né? Pedro, Tiago e João. O nome do livro é Estratégia de Evangelismo. Eu não me lembro agora, não estou me lembrando agora do nome do livro, né? Como é que é? Eu não me lembro agora o nome do livro, mas é um livro que fala: havia o Senhor, havia os 3, havia os 12 e havia a multidão. Cada um desses grupos de pessoas estava mais perto e mais íntimo do Senhor. Vamos lá, continuando, versículo 52. A casa estava cheia de gente, se lamentando e chorando, porém ele diz, parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Versículo 53. Isso fez com que zombassem e rissem dele, porque todos sabiam que ela estava morta. Irmão, zombaram de Jesus, não vão zombar de tu? Eita, será que não vão zombar? Zombaram do Senhor. Ele disse, se ouviram a minha voz, vão ouvir a de vocês. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Zombaram de mim, vão zombar de vocês. É isso. Veja o final do dia, quantas pessoas vão ver esse vídeo? As pessoas têm preguiça, não querem ler a palavra, não querem nem ouvir a Bíblia. Zombaram de mim, porque eu estou lendo a Bíblia. E vão zombar, e vão continuar zombando. Mas zombaram de Jesus também. Continua. Então Jesus a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. Versículo 55. Naquele mesmo instante a vida dela voltou e logo ficou em pé. Deem alguma coisa para ela comer, disse Jesus. Jesus deu essa frase aqui parece um quebra-gelo, né? O Senhor pega a menina, ele ressuscita a menina, todo mundo fica pasmo, parado. Aí como se Jesus desse o quebra-gelo. Gente, pega uma coisa para essa menina comer, ela está com fome, sabe? Olha, é tremendo. A palavra do Senhor Deus é tremendo. Vamos lá, versículo 56, último versículo, vamos marcar. Versículo lindo! Glória a Deus! Lemos mais um versículo. Versículo 56, último versículo. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu em que eles não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amados, o Senhor sempre se recolhia para fora dos holofotes, para fora da fama. Brilhava a estrela do Pai, a cura, o milagre. Brilhava a libertação das pessoas, a salvação, o anúncio do Evangelho, e não ele. E que nós possamos ser assim também. Quantas vezes nós deixamos de pregar o Evangelho porque queremos brilhar mais do que o Evangelho. Vamos aí, Deus abençoe. Compartilhe o vídeo, deixa aí o seu comentário neste capítulo. Leia tudo, veja tudo, confira, ouça e passe adiante. Faça parte do nosso grupo no WhatsApp.
e também ajude o canal se você assim quiser. Aqui é Alexandre Mendes, lendo a palavra do Eterno, Todo-Poderoso, pela misericórdia dele mesmo e agradecido a Deus por essa leitura. Valeu, pessoal, glória a Deus, tchau.